Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema interessante, que é a questão do palhaço, da palhaçaria e a cultura de paz. Para isso nós convidamos o Paulo Kuhlmann, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba, e ele também é palhaço social, faz um trabalho muito bonito com o palhaço Mancada, o Bom. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem por aí? Tudo certo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, tudo certo aqui. Legal. Eu queria saber como começou esse personagem, né, que é tão interessante, que é o Mancada, né, e esses trabalhos seu aí dentro da questão do palhaço. Sim, na verdade, quando eu estava terminando o doutorado, né, em ciência política, eu resolvi fazer um curso de palhaço para relaxar. Mas foi a maior besteira que eu fiz na vida, porque o curso de palhaço exige muito que você encontre as suas fragilidades e a sua sombra, né? Então, na verdade, foi um impacto muito forte e não descansei nada. Mas me fez pensar muito. Mas ainda assim, e achar que eu era um palhaço muito ruim, inclusive. E ainda assim, eu continuei e tentei entrar em alguma ONG que fizesse assistência nos hospitais. E aí eu marquei uma entrevista com uma ONG e, por acaso, eu esqueci o dia da entrevista. E desesperado, no mesmo dia, quando eu lembrei, já tinha passado. Aí eu liguei para o pessoal e falei, gente, eu esqueci, né? Não tem uma outra opção. Aí as pessoas falaram assim, não tem, você deu mancada. Aí eu fiquei arrasado, assim, arrasado, né? Aí foi muito interessante, porque a minha mulher chegou para mim e falou assim, por que você não usa esse nome como palhaço? Então, quem me batizou como palhaço foi Ana, minha companheira, né? Então, foi muito engraçado porque, na verdade, essa coisa de mancada, né? Eu tenho um problema no tornozelo, né? E o meu avô também tinha um problema no joelho muito sério, ele andava com a perna dura. Então, ou seja, o mancada é a fragilidade humana, né? Como o palhaço é, ele é frágil, ele é humano em si, né? E ele erra. Então, é como... E o bom é porque, no fundo, o palhaço mancada, o bom, além de errar, ele ainda é metido, né? Então, ele acha que ele é alguma coisa, né? Então, ou seja, tem essa contradição aí, mas, no fundo, é como a gente sobrevive, né? A gente é falho, mas a gente acha que a gente é o bom em alguma coisa. Então, eu sempre brinco com isso aí. E o palhaço, nosso projeto, o projeto Universidade em Ação, surgiu há 12 anos atrás, quando o campus da UEPB, aqui em João Pessoa, mudou do centro da cidade para um bairro Cristo, que é um bairro periférico. E os estudantes estavam com muito medo da violência daquele bairro, porque a maior parte dos elementos do curso de Relações Internacionais são de classe média alta, né? Não todos. Mas aí eu falei, na verdade, a gente pode ser o agente de violência no bairro, né? No fundo, acabou que aconteceu isso, infelizmente, porque nós ocupamos uma escola que estava meio indescendente, que é a Escola José Lins do Rego, muito famosa. Quando a universidade entrou, ela fortaleceu a escola ficou muito famosa, inclusive, posteriormente, e só que chegou um momento que a universidade precisava de um campus, e o governador decidiu que o campus seria a José Lins. Então, a José Lins foi esvaziada para ser criada a Universidade Estadual da Paraíba, o que me deixa muito entristecido. Mas a gente criou uma relação muito boa com alguns alunos do José Lins do Rego e a gente, inclusive, formou alguns como palhaços. E a gente atuava tanto em asilo de idosos como em escolas. E aí nós preferimos ir trabalhar em escolas e ver a violência que existia ali
e como atuar dentro da violência dentro da escola. Então, a ludicidade, né, ir no recreio, brincar com as crianças, provocou que a gente conhecesse as crianças e visse como é que tratava, como que lidava com elas, né, com a violência que existia a partir delas. Muito bom você falando, é importante enfatizar esse aspecto da profundidade, da humanidade, da humildade, né? Esse aspecto tão encarnado que as pessoas têm ideia, às vezes, de palhaço como aquela coisa, até chamam seu palhaço, né? Uma coisa de palhaçada nesse sentido negativo, né? Eu me lembro quando Uhum. eu fiz 2 pequenos cursos de palhaçaria, foram muito intensos, muito que mexeram muito. Foi aqui em Recife com as Duas Companhias, uma empresa chamada Duas Companhias, né? Lívia Falcão, Fabiana Pio, um grupo que trabalha muito aqui a questão da palhaçaria. Qual a diferença para o palhaço no sentido mais geral, né? O palhaço que se conhece, com essa dimensão social? Você fala palhaço social e da cultura de paz, Paulo. Então, é porque, assim, a origem inicial do palhaço, a gente pode dizer que são duas, né? Uma é o palhaço do circo. E o palhaço do circo, ele faz rir de qualquer maneira. Então, muitas vezes, ele usa a violência, né? Um bate no outro, um derruba o outro. Tanto que a palavra palhaço vem de palha, porque eles levavam um tombo e a roupa deles tinha palha, né? E então, outra coisa, eles não estão preocupados com minorias, pelo contrário, eles usam xenofobia, machismo e LGBTQIA+, fobia, né? Como parte do repertório de piadas deles. Até tem um livro famoso que chama Entradas Clownescas, que veio da França, que vai transmitir isso, né? E a gente lê algumas entradas, né? Alguns números de palhaço e fala, nossa, quanta violência, né? Contra a mulher e contra as pessoas e tudo mais. Então, quando a gente fala em palhaço social, primeiro que, assim, a gente não objetiva lucro. E como palhaço da paz, você tem que rever a sua própria violência, né? Então, às vezes, um palhaço vai e chuta a bunda do outro. Aí eu fazia isso, inclusive. Aí uma palhaça que foi a minha mestra, que é minha mestra até hoje, chamada Carla Conká, falou assim, mas isso aí é uma forma de violência, né? Então parei de chutar a bunda do meu companheiro ou dele me chutar, por quê? Porque no fundo a gente sem querer reproduzia as violências sociais, né? Porque fica engraçado, né? Então a gente precisa rever o que a gente está fazendo e mudar, né? Porque senão o que vai acontecer? As crianças vão reproduzir. Termina o número, eles vão acabar chutando o traseiro dos amigos deles, né? Então tinha um número que a gente fazia que a gente usava um bastão, aqueles bastão tipo macarrão para nadar, e a gente batia na cabeça dos alunos. Um dia a gente fez isso e no mesmo momento um aluno pegou uma cartolina e bateu na cabeça de uma aluna que estava na frente dele. Aí a gente falou, a gente tem que mudar isso. Então, ou seja, a gente precisa pensar porque como a violência está incrustada na gente, e no palhaço também, né, porque vem do século XIX, europeu e tudo mais, então a gente precisa reformar isso. E o palhaço de rua também, que é outra origem, também é muito assim, né? Então, assim, a gente precisou rever isso e reconstruir. Tanto é que quando as crianças vinham com violência na gente, chutavam a gente, batiam na gente, a gente abraçava elas, porque era uma forma de quebrar aquela violência, porque a gente percebia que aquilo era uma forma de contato que eles queriam com a gente, mas eles não sabiam como, né? Então, e outra coisa, às vezes eles queriam uma bala, queriam alguma coisa do palhaço, um balão, e aí a Suerda, que é uma palhaça sussa, né, do nosso grupo, ela falava assim, "Ó, eu não tenho bala, eu não tenho balão, mas eu tenho um abraço, você quer?" E aí eles aceitavam, né? Então, assim, a gente, na verdade, faz uma troca de afetos, né? Então, o nosso jogo é um jogo de afeto e ele precisa ser assim, né? Certo, nesse sentido eu penso aqui os valores desse tipo de trabalho, né? Que valores que estão em jogo, valores têm a ver com comportamento, com ética, com o que vale, né, para as pessoas. Então, me parece ser um ponto relevante aí nesse trabalho. É isso, Paulo? Sim. E aí, assim, a gente começa primeiro a questionar muito a gente, né? Então, a gente se acha detentor de um conhecimento inicialmente, e aí a gente vai ver que a gente aprende muito com as crianças, né? Tanto na nossa autocrítica, na nossa relação. Então,
tem números que surgem a partir delas. Então, primeiro, a criação de um aspecto da humildade, né? Porque eu não chego em algum lugar como professor da universidade. As pessoas me conhecem como palhaço. Então, mesmo desde a primeira visita que eu vou, eu ponho uma peruca grande ou levo um apito maluco. Então, primeiro é tirar, também, além disso, a humildade eu acho importante, quebrar as hierarquias, né? Essa hierarquia que a universidade tem, como se ela fosse a Torre de Marfim, né? E tem uma distância da sociedade enorme. E aí esses valores que a gente vai aprendendo com o tempo, que fazem a nossa construção de paz, e aí precisamos ver também como é que o outro vê a paz, né? Como que a comunidade vê a paz, e a gente começa a trabalhar dentro dessa relação, né? Então, ou seja, é muito importante. E eu acho que uma das coisas mais fundamentais que vem de Spinoza, que é a questão da formação dos afetos alegres. Então, a gente entra na escola, de uma certa maneira, para quebrar aquela disciplina rígida que existe, de colocar todo mundo alinhado, um atrás do outro, um com a mão atrás do outro. E, a partir daí, a brincadeira, toda brincadeira tem regras. Então, mas a gente vai ter regras e vai ensinar na brincadeira. Então, porque os afetos alegres, né, eles aumentam a capacidade de agir das pessoas, né? Ao contrário dos afetos tristes. Então, isso para nós é muito importante. Tanto é que a gente inventou um termo aqui que é arrancadores de afetos alegres, né? Ou seja, então, como é que... Porque eu, por exemplo, quando ajo como palhaço, às vezes eu não estou nem preocupado com a risada em si, mas eu estou preocupado com o êxtase, com que a criança saia daquele momento e ela saia muito feliz, porque ela brincou muito, ela correu muito, ela, sabe, ela foi um dia diferente para ela, né? E isso já ocorreu algumas vezes quando as crianças falam: nossa, esse foi o dia mais feliz da escola, né? E para nós isso é muito importante, né? E a gente cria essa relação de jogo, né? Então, nós não somos ninguém sem o outro, né? E essa relação, para nós, por palhaço, é fundamental. Porque se eu fizer uma piada e você não riu, não adiantou nada. Pode ser a melhor piada do mundo, né? Então, fundamental é o jogo e o relacionamento, né? E como eu crio essa vinculação, né? Esses são alguns dos valores que a gente trabalha, né? Muito bom, Paulo, que legal. Acho que o telespectador está com aquele gostinho também, né, de encontrar essa palhaçaria, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar com o Paulo Kuhlmann, que é professor da Estadual da Paraíba e também palhaço social, faz um trabalho muito bonito nessa área com Mancada, o bom nesse tema da palhaçaria como cultura de paz. Voltamos já já. Estamos de volta, programa Realidades, conversando sobre um tema bem lúdico e importante, né, que é a questão do palhaço social, a questão da palhaçaria e a cultura de paz. E aí temos a presença do professor Paulo Kuhlmann, que também é palhaço social, um cada Obon. Quais as principais mensagens, vamos dizer assim, Paulo, que vocês tentam trazer nesse trabalho social, né, que é um trabalho ligado à cultura de paz e ao aspecto lúdico da palhaçaria? Eu acho que uma das principais mensagens tem a ver com os valores que a gente já falou, por exemplo, né, que é a questão do relacionamento, da necessidade do outro, né? Então tem muito de Ubuntu no que a gente faz, né? Eu não sou ninguém sem o outro, eu preciso do outro para a minha existência, né? E o outro me reconhece, eu preciso do reconhecimento do outro para que eu exista em si. Eu acho que essa ideia de fugir do individualismo que existe na cultura anglo-saxônica, europeia, né, é muito importante. Então, para nós, isso é fundamental. E isso começa desde que a gente trabalha no nosso projeto. Porque quando a gente trabalha a nossa formação, a gente trabalha dessa maneira, que é outro valor importante, outra questão importante é a questão da emancipação e do empoderamento. Você não consegue capacitar ninguém se você não passou por isso primeiro, né? Então é fundamental que
o meu grupo esteja capacitado e passe por esses processos de formação do palhaço, de formação em círculo de diálogo, né? E então a gente vai trabalhando de maneira que o grupo possa se sentir à vontade nesse sentido. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que alguns alunos, alunas, eles acham que as crianças não vão gostar deles, ou então que os adolescentes vão rejeitar, né? E acontece exatamente o contrário. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre altruísmo egoísta, né? É que, tipo assim, no fundo, é, é, você pode ser simplesmente egoísta, né? Então eu digo, quando a gente vai fazer alguma coisa para os alunos, para essas crianças, para esses adolescentes, às vezes a gente sai tão abraçado e tão gratificado que parece que para nós foi até mais importante do que para eles. Então eu digo assim, no fundo a gente tenta fingir que está fazendo alguma coisa para alguém, mas muitas vezes a gente está sendo muito mais beneficiado, né? Então é saber que existe e é necessária essa troca, né? E a gente dá e fica com o coração aberto mesmo. Então, o objetivo nosso é como criar essa abertura de coração para, primeiro, poder quebrar, romper seus próprios valores estabelecidos, criar esse relacionamento, criar essa capacidade de capacitação e de comunicação sem hierarquia, né? Eu não sei se eu respondi, mas é mais ou menos por aí. Sim, Paulo, e você deve estar acompanhando, como professor que é também, né, essa questão da violência nas escolas, esse medo todo. Também várias ações que estão sendo tomadas, eu tenho acompanhado, o Ministério da Justiça, o governo e o pessoal muito da Justiça Restaurativa, temos trabalhado muito com isso, né? E aí eu tenho também trazido para o pessoal isso, a importância do aspecto da brincadeira e do lúdico. Não se trata, né, só de uma dimensão de segurança, né? E nem apenas de usar métodos para a cultura de paz específicos. Parece que esse aspecto se mostra muito relevante. Como é que você vê isso para convivência, relacionamento, né? Porque a gente sabe que a questão de violência não é só combater uma violência, mas é a prevenção e a convivência. Como é que você vê isso? Sim, eu acho assim que parece que tanto nas relações internacionais como nas relações dentro do próprio Estado, a gente tem uma lógica de lidar com a violência com mais violência, né? Então, como é que nós vamos controlar essa violência que está surgindo? Então vamos colocar mais câmeras, vamos colocar catraca, vamos colocar mais grades, vamos colocar polícia na frente da escola. Mas isso porque a gente acha que o ambiente interno da escola tem que ser protegido do externo, mas isso não existe, porque os dois ambientes se comunicam e eles fazem parte um do outro, né? Então, assim, o que eu vejo é que, primeiro, quebrar essa dimensão de rigidez e de violência que existe na escola passa pelo lúdico. Então, o lúdico, ele entra dentro da sala de aula, tornando a sala, primeiro, com mais capacidade de comunicação, né? Então, ou seja, a professora, o professor pode trabalhar com os alunos de uma forma mais lúdica e ele, inclusive mostrando suas próprias fragilidades, né? Então, às vezes, os professores perguntavam para mim, como é que a gente trabalha com o lúdico na sala de aula? Então, para mim, parece simples, mas as pessoas, na verdade, não sabem. Não sabem. Por quê? Porque muitas vezes sempre foram disciplinados com rigidez. Nunca alguém as fez rir com tanta facilidade, né? Então, depois que a gente começou a participar, por exemplo, numa escola, primeiro impacto é que os professores olhavam para a gente, as professoras, como se a gente estivesse fazendo um absurdo, né? Porque as crianças estavam subindo nas costas da gente, a gente saía correndo com elas, fazia um monte, jogava água nelas e fazia uma folia absurda, né? E aí, a partir de um momento, elas entendiam que aquilo, né, proporcionava, como já disse antes, a regra por meio do jogo. Então, teve uma professora que levou goma de mascar e fez uma competição de bola de goma de mascar, mas eu jamais imaginaria isso, né, se a gente não tivesse passado por lá. Ou seja, então a professora criou dentro da cabeça dela
né? As crianças já eram maiorzinhas, não iam engolir com os chicletes, ou seja, então ela criou uma possibilidade de trabalhar com o lúdico para introduzir um conhecimento, né? Então, acho que, e como eu falei antes, eu acho que os afetos alegres estimulam o conhecimento mesmo, né? Então, acho fundamental a gente pensar como usar o lúdico. Existe uma técnica muito importante, né, que é trabalhada nas escolas Waldorf, inclusive em regiões de emergência, que sofreram por guerras civis ou catástrofes naturais, que é a pedagogia da emergência, né? E a pedagogia da emergência trabalha muito em círculos, com danças e também com jogos corporais, porque daí a criança ela retoma a corporalidade territorial dela, que às vezes foi perdida por causa desses eventos catastróficos, né? E assim, a gente pode rir, porque a gente vai errar mesmo, né? E isso que é interessante, você, no aprendizado, você precisa errar, né? E para o palhaço e para essas brincadeiras todas, é fundamental. Você erra, todos os outros vão rir, porque você vai errar, mas no próximo passo, eu, às vezes, estou ensinando e eu erro, e eles riem de mim, né? Então, é muito legal esse jogo, né? Eu não estou preocupado com a perfeição, eu estou preocupado com a relação, né? Eu acho que o lúdico proporciona uma relação muito mais agradável, né, da forma de viver, né? Inclusive é como se a gente dissesse que nos momentos mais rígidos, né, às vezes até num velório, parece que há uma necessidade corporal de alguém fazer uma piada para que as pessoas riam, para quebrar a tensão do ambiente, né? E eu acho que o palhaço tem esse finalidade xamânica, né? Alguns interpretam isso, tem um palhaço chamado Rei-Oká e outras tradições de palhaçaria, né? Que trabalham com essa questão do palhaço como esse objetivo xamânico de fazer as pessoas rirem e enxergarem a vida um pouco mais leve. Muito bom, Paulo. Super importante isso, né? Que vê que dimensão existencial imensa, né? Dentro da questão da brincadeira, do lúdico, da palhaçaria, né? Uma tecnologia humana, tecnologia psicossocial muito bonito. Experiências que você poderia alguma relatar para nós, o impacto assim a experiência das comunidades com esse trabalho, com as questões do palhaço, que você, alguma coisa que você tenha prazer. Tem várias, né? Teve uma vez que eu fui convidado para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Aí eu falei assim, caramba, mas eu não sou negro, como é que eu vou fazer, né? E por acaso eu tinha construído diversos bonecos, diversos fantoches que são até grandes, de espuma, né? Que são, a gente chama de mariote, porque eu manipulo a boca dele aqui, né? Ele é bem grande e tal. E eu fiz algumas bonecas negras e alguns também fantoche de luva com, com essa característica, né? E aí eu peguei alguns, era uma escola, inclusive, numa região quilombola, e eu distribuí bonecos para alguns deles, né? E fiz uma embarcação que eu chamei de Avorrai, né? Da música do Zé Ramalho, trabalhando a questão na verdade, da ancestralidade, né? Indiretamente. E aí eu dizia para eles, né, como é importante o nosso avô, o nosso pai, e o que eles traduziram para nós, né, como são importantes os nossos traços, né, a nossa individualidade, o nosso cabelo, a nossa cor de pele. E aí eu conversava, eu com um boneco, conversava com cada um deles. E era incrível, porque alguns deles entravam e mudavam até a voz, e faziam um boneco falando com a voz mais grave, assim. E foi muito lindo, porque um menino um pouquinho maior, assim, um menino negro um pouco maior, ele, depois que eu acabei a apresentação, ele queria me ajudar a carregar as coisas, porque ele levou um monte de coisa. Ele ficou tão feliz que ele queria me ajudar, né, a levar as coisas para o carro e tudo mais. E depois eu perguntei para as professoras, elas disseram assim que as crianças se sentiram participando de um show de circo, de uma apresentação de circo. Então, é como se elas fossem, digamos assim, abençoadas com aquele momento, né? E eu fiquei extremamente feliz por isso, porque eu não imaginava, eu estava inclusive com receio de como ia ser esse momento, né? Porque às vezes a gente cria uma dinâmica, mas a gente não sabe se aquela dinâmica vai ser perfeita, né? Se ela vai funcionar, né? E tem, às vezes, a gente vai
né? Uma vez, a primeira vez que a gente foi fazer um número, estava tudo ensaiado, tudo bacana, mas a gente chama do anjo palhaço, que é quando dá errado alguma coisa. Então, o som não estava funcionando, não estava funcionando. E a menina que estava ajudando lá mexia no som e não funcionava, e o pessoal angustiado e tal. E eu, assim, quando acontece isso, aí o que eu fui? Eu fui direto para as crianças que estavam na arquibancada, né, no ginásio. E aí eu fiquei olhando para eles assim com a cara de louco, né, o que é muito comum para mim. E aí eles chegaram, um menino chegou do nada e chegou para mim e falou rock and roll. Aí pronto, ele me deu a chave. E aí eu comecei a gritar rock and roll para todo mundo, e eles gritavam e ficavam felizes com aquela história do rock and roll, que eu não sabia nem o que era isso, por que surgiu o rock and roll. E depois foi muito engraçado que um dos primeiros números que a gente ia fazer era de uma bailarina junto com um palhaço que fingia, tentava dançar balé, mas no fundo gostava de rock and roll, então ficavam alternando o balé com rock and roll, né? Mas foi uma coincidência, porque a criança, de alguma maneira, ela captou aquele sentimento e ela deu de presente para mim, né? Então, assim, a gente recebe muitos presentes, né? E o jogo, né? Às vezes eu chego na frente de uma criança, olho para ela, ela começa a fazer algum gesto, aí eu faço igual, aí ela sente que ela está me dominando, que ela me controla, né? Eu trabalhei voluntariamente num centro de referência municipal da criança com deficiência e tinha um menino tetraplégico, o Gabriel, né? E eu dei uma garrafa PET para ele, assim, na mão, ele segurava, e ele apontava para mim, e ele me matava, né? Ele me dava um tiro, aí eu morria. Eu peguei isso de um filme do Peter Sellers, muito antigo, chamado Um Convidado Bem Trapalhão, que ele fica tocando corneta, e ele vai recebendo tiro, mas ele sempre ressuscita, e continua tocando, ele é horrivelmente chato. E aí, o que o menino fazia? Ele me dava um tiro, eu morria. Aí ele tocava uma flauta, eu ressuscitava. Então eu era quase um desenho animado e ele tinha, né? Ele tinha nas mãos um palhaço que ele comandava, né? E assim era muito alegre de você ver a felicidade dele criando essa relação, né? Então são muitas histórias, né? Histórias que a gente vai construindo com muito carinho, né? E a gente fez um número chamado Acerte, né, que é de uma poesia de um tio meu chamado Itagiba Kuma, que é Acerte, armar-se, amar-se. A diferença não é um R, é um erro, né? É um haikai. E aí a gente transformou um R numa metralhadora, né, num fuzil. Aí a gente, um de nós entra e atirando e tentando formar uma gangue. E depois ele decide que não vai formar a gangue, que ele vai matar aquela pessoa. Daí entra o outro palhaço, né? Aliás, a bala que o outro palhaço entra para intervir, não faça isso, que isso é um absurdo. Né? Aí o outro vai matar o outro palhaço, aí sai um tiro de banana, né? Aí a banana vai em slow motion assim, e aí depois a gente começa a trabalhar com essas letras, né? Começa a colocar o armar-se, o amar-se, e É, trabalha com isso. E depois faz uma discussão. E essa discussão vai gerando as questões de violência, né? Aí é, teve uma menina que falou: quando vocês tiraram a banana, era uma menina negra, quando vocês tiraram a banana, o menino falou para mim que era para comer a banana. Né? Tipicamente caso de racismo. E aí o meu parceiro falou: é, eu achava que eu não era negro, eu tive consciência de que eu era negro, porque eu fazia esse tipo de piada. Hoje em dia não faço mais. E aí isso foi muito impactante, né? Então a é. violência está na gente, né? Nosso tempo encerrou. Agradeço muito, tá muito boa a nossa conversa, né? Conversando aí sobre palhaçaria como cultura de paz, importante e belo trabalho. Agradecemos a presença do Paulo Kuhlmann, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba e palhaço social, o famoso Mancada O Bom, né? Tudo junto, O Bom. Podem procurar aí também nas redes sociais, né? O trabalho muito bonito aí, Paulo. Muito obrigado, né? Para você e a todos nós. Obrigado também.